Mensagem número 58, em honra da liberdade, baseada numa passagem da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, onde ele diz: "Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." E Emmanuel comenta: se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina a existência à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livres para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Então, essa passagem da Epístola de Paulo aos Colossenses, ela traz um aspecto muito profundo do significado do caminho espiritual, né? A meta maior do caminho espiritual. Porque vejam que ele nos alerta para termos cuidado, né, com as vãs sutilezas, né, com as filosofias e vãs sutilezas que seguem a tradição dos homens, que seguem os rudimentos do mundo e não os ensinamentos do Cristo. Então seria interessante nós nos determos um pouco aqui para entender qual é a diferença, né, entre essas vãs sutilezas e o ensinamento genuíno de Jesus, né? E a primeira coisa que a gente talvez pudesse usar como um instrumento para nos esclarecer é o próprio significado desse adjetivo que Paulo usou aqui, vãs sutilezas, né? O que é uma coisa vã? Né? O que é um ensinamento vão? O significado de vão é algo que é inútil, algo que não alcança os resultados esperados. Então Paulo está nos alertando aqui para as distorções que são frequentemente introduzidas nos ensinamentos cristãos e que já naquela época, né, ainda no iniciozinho do cristianismo, no período do cristianismo primitivo, já surgiam distorções,
Já surgiam seres que queriam moldar os ensinamentos à imagem da sua mente estreita, à semelhança da sua mente estreita, quando na verdade os ensinamentos se destinam a ampliar a nossa visão, né? A dirimir todos esses obstáculos egoístas de vaidade inútil que nós ainda carregamos muitas vezes atrás do aplauso das plateias, né? Atrás da aprovação dos homens e não perseguindo a transformação que nos é proposta pelo caminho espiritual que Jesus nos legou, né? É por isso que Emmanuel aqui, quando desenvolve o ensinamento, quando comenta, né, a passagem de Paulo, ele já inicia nos falando aqui que se nós já alcançamos algum raio de luz do Evangelho, devemos avançar na direção do Cristo, que ele chama inclusive de um divino libertador. Ou seja, nós temos que compreender o Evangelho em espírito e verdade, descartando toda e qualquer distorção que muitos seres, às vezes habilidosamente, criam, né, em torno dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, em outras palavras, o que Emmanuel está nos dizendo aqui é que, se queremos alcançar o raio de luz do Evangelho, devemos entender que ele é uma proposta de purificação de todos os nossos vícios, de todas as obscuridades que obstruem o nosso acesso à natureza primordial, à nossa verdadeira essência, ao reino de Deus dentro de nós. Mas Emmanuel também nos alerta que esse caminho não é fácil, que essa viagem do espírito de superação dos velhos hábitos, né, profundamente enraizados em nossa psique, nessa viagem da superação desses hábitos profundamente enraizados em nossa alma, ela não é fácil, né? Ele diz, não julgues que seja fácil semelhante viagem do espírito. E ele nos alerta que encontraremos muitos obstáculos, inclusive apelos à indisciplina e à estagnação. Por que apelos à indisciplina e à estagnação? Porque nós tendemos a ser atraídos para aquilo ao qual nós estamos acostumados. E nós estamos acostumados, ao longo de inúmeros renascimentos, e inclusive desta vida mesmo, a nos moldarmos a partir de preocupações egóicas, né? Nós temos muita dificuldade com a perda, nós temos muita dificuldade com a crítica, nós temos muita dificuldade com as ofensas, nós temos muita dificuldade com as agressões de toda a natureza. Ou seja, nós ainda estamos muito presos, né, a essa indisciplina do ego, né, a essa supervalorização do eu que nos afasta da possibilidade de caminharmos rapidamente em direção à superação do nosso sofrimento. E é por isso que Emmanuel nos alerta, né, ao longo do comentário, para que tenhamos cuidado com essas distorções dos ensinamentos que são propostas por aqueles que ele chama de sofistas da religião, que ele chama de falsários da filosofia, que ele chama de paranoicos da ciência e que ele chama também de dilapidadores da história. Olha as 4 designações que Emmanuel dá a esses seres que distorcem os ensinamentos cristãos. Sofistas da religião, por quê? Porque o sofismo é um raciocínio que, embora formalmente muito bem construído, nos conduz a conclusões errôneas sobre o que verdadeiramente os ensinamentos querem nos transmitir, né? Falsários da filosofia, porque falseiam o espírito filosófico do Evangelho, que é a superação do ego. Ora, se o espírito filosófico do Evangelho é a superação do ego, é óbvio que qualquer doutrina que interprete o Evangelho estimulando em nós a vaidade, estimulando em nós o orgulho, estimulando em nós a supervalorização do eu, é óbvio que ela nos distancia da proposta evangélica. Não nos aproxima, mas nos distancia. E é por isso que Emmanuel chama esses seres também de falsários da filosofia.
Agora, é muito interessante a gente analisar a terceira expressão que ele utiliza para se referir a esses seres que distorcem os ensinamentos, quando ele fala dos paranoicos da ciência, né? Essa é muito pertinente para a nossa época atual, porque nós vivemos uma época de supervalorização da ciência. A ciência, obviamente, tem o seu valor, né? Inegável valor, né? Em nos proporcionar conforto, em nos proporcionar terapias de doenças que antes matavam milhares e milhares de seres, né? Em épocas, às vezes, nem muito distantes do nosso tempo. Então, a ciência tem suas contribuições. Porém, quando Emmanuel se refere a alguns seres como paranoicos da ciência, são aqueles que dão à ciência um valor absoluto, né? São aqueles que, por exemplo, quando a gente fala sobre a mediunidade, eles dizem, não, o fenômeno mediúnico não está cientificamente comprovado, né? Como se tudo aquilo que não estivesse cientificamente comprovado não existisse. Ou seja, uma falta de humildade, né? E eu acho que essa falta de humildade de alguns cientistas, ou de muitos cientistas, né, é a falta de humildade desse materialismo científico que leva Emmanuel a chamá-los de paranoicos da ciência. Por quê? Porque ao invés de utilizarem a ciência para abrir nossos horizontes, sobretudo nossos horizontes de evolução espiritual, usam a ciência para atacar, muitas vezes, aqueles ensinamentos que são os ensinamentos que nos conduzirão à verdadeira felicidade e à libertação definitiva do sofrimento. E por último, quando Emmanuel fala que chama esses seres também que distorcem os ensinamentos de dilapidadores da história, aí fica muito clara, né? A própria expressão já está dizendo, né? Dilapidar a história quer dizer distorcer os verdadeiros acontecimentos. Distorcer, por exemplo, qual é o verdadeiro significado das ações que Jesus praticou, né? Qual é o verdadeiro significado das palavras que ele pronunciou, né? É distorcer o significado das suas afirmações, das afirmações de Jesus, não considerando o contexto em que ele as pronunciou. E daí, a partir dessas distorções, tiram inclusive conclusões absurdas, né? Como, por exemplo, na Idade Média, os cristãos que instituíram a Inquisição, que queimavam irmãos seus, né, seres humanos, em fogueiras por os considerarem hereges, né? Então, Emmanuel nos alerta aqui para que tenhamos muito cuidado, né, com essas criações mentais que encarceram a vida. Né? Porque vocês percebem que todas essas considerações que nós fizemos, elas encarceram a nossa visão do mundo. Elas nos prendem. Elas, em vez de abrirem a nossa visão, elas estreitam a nossa visão. E o caminho espiritual é um caminho de ampliação da visão. Não é um caminho de estreitamento da visão. Não é um caminho de dogmatismo, né? Não é um caminho de afirmações absolutas. Porque nós sabemos que no nível da palavra não se pode descrever a verdade absoluta. A verdade absoluta transcende as palavras. A verdade absoluta transcende qualquer afirmação. Então, até mesmo nos ensinamentos evangélicos, nós precisamos estar sempre atentos para uma postura de ir além dos significados da palavra, para entender que as palavras utilizadas pelo próprio Jesus eram palavras em que ele apontavam para realidades que transcendem o significado do que ele falava. Porque se nos prendermos aos significados literais das palavras proferidas por Jesus, nós cairemos nessa loucura que vemos inclusive hoje, de briga em torno de diversas seitas que se dizem cristãs e cada uma achando que a sua interpretação é a verdadeira, porque interpretam de forma literal, segundo a sua visão, segundo os seus hábitos mentais e emocionais, e acham que essa interpretação é a verdade. E aí brigam com outros que não compactuam dessa mesma verdade, ou atacam outros que não compactuam dessa mesma verdade. Por isso Emmanuel usa aqui o termo encarcerar, né? Esses dogmas, né, essas posições dogmáticas nos encarceram em visões que são verdadeiras fixações. São visões que nos fixam em determinadas posturas e, portanto, não nos permitem acompanhar a vida que é, em essência, movimento, né? Uma vida que é, em essência, mudança, né? E ao longo do comentário, Emmanuel vai desdobrando, né, todas essas considerações
falando que essas distorções dos ensinamentos evangélicos mutilam a revelação divina, desfiguram os preceitos de Jesus e constroem verdadeiros castelos teóricos que nós poderíamos comparar àquela casa que Jesus diz que foi construída sobre a areia e que vem o tempo, vem a tempestade, né? vem os ventos fortes e derrubam, porque são castelos frágeis, são castelos que não se assentam numa postura efetivamente aberta ao desenvolvimento espiritual, numa postura efetivamente dedicada ao cultivo da genuína espiritualidade. Né? Esses nós podemos dizer que são os verdadeiros castelos teóricos que se caracterizam, como diz o próprio Emmanuel, como ciladas, armadilhas no caminho, para as quais nós temos que ter, em relação às quais nós temos que ter a lucidez necessária para não cair nelas, né? Então, nós precisamos estar bastante atentos, né, para todas aquelas colocações que nos lisonjeiam, né? Isso é outra coisa que Emmanuel salienta aqui, né? Porque o caminho espiritual não é um caminho para lisonjear a nossa vaidade, não é um caminho para lisonjear a nossa ignorância, né? É um caminho justamente para apontar nossas vulnerabilidades, apontar nossas fraquezas, para que, nos oferecendo um diagnóstico claro da nossa atual situação, nós possamos então empreender o esforço de superar essas imperfeições e caminhar com mais segurança e com mais rapidez em direção à perfeição espiritual, que é a meta de todo o caminho espiritual, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Como diz Emmanuel, cuidado de não cair nessas posturas desequilibradas, né? Que muitas vezes, se travestindo de religião, na verdade estimulam o nosso egoísmo, né? Estimulam as nossas preocupações mundanas. Nós devemos ter muito cuidado para não cairmos, né, nessas armadilhas que nos transformam em escravos de sistemas falaciosos, ou seja, de sistemas enganadores, né, que tentam nos escravizar a conceitos que, na verdade, são verdadeiros obstáculos, né, à proposta de Jesus, cujo desejo mais profundo era nos fazer livres para a conquista da verdadeira felicidade. Então nós poderíamos concluir nossa reflexão sobre essa mensagem, né, nos lembrando aqui do que nos fala Emmanuel, quando diz assim: o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento. Aqui está a chave para nós discernirmos quando é que determinadas posturas que se dizem explicativas do Evangelho são genuínas ou não. Se essas posturas de exegese, né, dos ensinamentos evangélicos ampliam nossa sabedoria e estimulam uma postura amorosa diante da vida, elas são genuínas. Entretanto, se elas tentam lisonjear nossa vaidade, né, no intuito apenas de angariar o nosso apoio como seguidores, então nós estamos diante de algo que, na verdade, distorce os ensinamentos, né? Precisamos, portanto, conforme diz o próprio Emmanuel, né, ter a iniciativa, né, promover o trabalho interior de nos converter, conforme palavras do próprio Emmanuel, em filhos emancipados da criação, ou seja, emancipados, livres, sem obscurecimentos, libertos do sofrimento, libertos da escravidão às preocupações mundanas, liberto de todas as limitações que muitas vezes nos impomos por força do nosso apego a padrões e hábitos que não se coadunam com a proposta de liberação que o caminho de Jesus nos propõe, que é a liberação de toda limitação, a liberação
de todo sofrimento, a liberação de toda a aflição.